Fala, pessoal. Eu me chamo Viviane Costa e estamos aqui para mais um Leste Conexão. Olha só que coisa boa, muito boa noite. Olha que mesa incrível, só potência. Estou muito feliz em receber vocês aqui nesse evento, né? Evento não, mais, olha a pessoa enrolada. Mais nesse leste, né? Vamos lá, Pedro. Então, meninas, eu sou o Pedro Esgarribia, eu sou um estagiário do Leste Valley, né? Então, estou hoje trabalhando aqui com ela, com a Viviane, agradeço, né? tá? Por você permitir que eu esteja aqui na... Tô brincando, tá, gente? Eu sou Pedro Esgarribia, fundador do Leste Valley, e sejam muito bem-vindas. Obrigada. Eu sou Renata. Trabalho com assessoria, com produção de evento corporativo, social. E é isso. Jennifer Montenegro, olá pessoal. Hoje eu trabalho na área de turismo, toco negócio na área de turismo, mas sou engenheira de formação e Estou feliz, obrigada pelo convite, Pedro, e hoje acho que a gente vai trocar bastante aqui. Com certeza. Acho que vai ser uma ótima oportunidade. Com certeza. Eu sou a Mari Souza. Eu sou da Doce da Mari, 2Ms Doce, meu @, quem quiser seguir. Uhum. Eu tô na confeitaria tem 1 ano e meio, vai fazer 2 anos. E é isso, estou me formando agora também na confeitaria. Mas eu tenho um pezinho que eu sou formada como bombeiro civil. Ai, que linda! Que legal! Viu? Só potência, não estava errada. Então, vamos começar, né? Dando a vez. Pedro, você quer falar alguma coisa, trazer? Não, pode começar, vocês vão falando, podem contar a trajetória de vocês desde o iniciozinho lá até os dias atuais, explicando mais sobre vocês, como surgiram tudo. Pode escolher quem que vai começar. Vamos começar, então, pela Renata. Vamos lá? Imaginei. Para seguir ali, né? Imaginei. Então, eu costumo dizer que eu não escolhi os eventos me escolheram. Eu trabalhei a vida inteira no escritório, né? Na parte administrativa. E a partir de um determinado momento, eu resolvi... Meu coração começou a bater por moda, né? Sempre gostei muito de moda. E comecei a trabalhar com moda infantil. E dentro desse segmento, eu comecei a fazer eventos para as crianças, né? Com lançamento de coleção, Páscoa, Natal, né? Eu sempre fazia alguma movimentação. Até que eu resolvi fazer um evento meu, né? De lançamento de coleção. Era um evento que ia ser muito pequenininho e tomou uma proporção muito maior. Mas aí veio a pandemia e eu perdi tudo, faltando 15 dias pro evento acontecer. Tudo pago, material pronto, tudo. Aí ficou naquela dia a dia. E veio o lockdown, não teve jeito. Tive que cancelar mesmo o evento. E isso me frustrou bastante. E eu falei que eu não queria mais saber de evento. Nossa. E segui com a Risque Rabisque. A Risque Rabisque durou anos. Acabou tem 3 anos. Desde 2012 tem 3 anos que ela acabou. Acabou porque realmente não dava mais para eu conciliar, né? E aí eu saí da empresa, né? Não estava mais trabalhando na parte administrativa da empresa. E fazendo terapia, fazendo regressão, fazendo hipnose. Numa das sessões de terapia, eu me descobri mesmo. Eu falei, eu vou começar a fazer eventos para criança, né? Com batizado, chá de bebê. Só que veio um casamento. Veio um casamento gigantesco para eu fazer sozinha em 30 dias. Caramba. E assim, eu já tinha uns contratos já abertos, né, para festa infantil. Mas aí veio esse desafio desse casamento em 30 dias. E a noiva não estaria
comigo acompanhando tudo. E aí eu falei, tá, vou. Mas assim, eu acho que nem eu fazia ideia do que era aquilo tudo, né? Enfim, o evento foi gigante, né? 3 dias de montagem. Quando tudo estava pronto, que eu olhei aquilo ali, eu falei, gente, não acredito. Eu dei conta sozinha, porque era eu sozinha. A minha equipe só trabalhava comigo no dia. Caramba. Como é até hoje, né? Eu tenho esse problema em delegar. Então, elas me ajudam, assim, no mais, assim, né? Mas o foco mesmo sou eu. E aí eu falei, vou seguir. Vou seguir. E continuei, e a partir daí vieram outros, e aí vieram os corporativos, que realmente eu não posso negar que os corporativos fazem meu coração bater mais forte, que eu amo fazer um corporativo. Adoro. E é isso. E aí eu venho vindo, fazendo, e aí um indica o outro, né? Porque eu costumo dizer que assim, as pessoas confundem muito o meu trabalho com assessoria e cerimonialista. Sim. Né? E eu não sou cerimonialista. Eu sou assessora de evento. Eu tenho até cerimonialista na minha equipe. Mas eu sou assessora mesmo. É bom você deixar isso bem claro. Isso, aproveita aí a oportunidade. Pois é uma oportunidade mesmo, porque isso é uma questão, eu vejo que é uma dor no meu público, né, que tem essa dificuldade, e até as pessoas têm uma dificuldade de entender qual é a função da assessoria mesmo no evento, né? E eu faço tudo desde o início, né? Eu vou pensar no evento, contrato assessoria, que acabou. E aí eu só entrego depois que eu entregar o material todo, depois do evento, vai até o pós. Né? A cerimonialista não, a cerimonialista é ali na cerimônia, ela vai conferir um doce ou outro, entendeu? Mas a assessoria mesmo é o processo todo. Ou seja, o seu trabalho é muito mais profundo, né? O meu trabalho, na verdade, é o processo todo. O dia do evento é a cereja do bolo. Olha. Já passou o perrengue todo, passou durante 1 ano, 2 anos, 1 mês. Né? E aí a negociação com o fornecedor, análise de contrato. Hoje mesmo eu estava ali embaixo, eu estava vendo os contratos. Mas é realmente o processo. Mas é o que eu amo fazer. Fico cansada, fico destruída. Eu costumo dizer que no dia seguinte eu não sou ninguém, que eu entro em coma social, porque eu fico destruída. Mas é o que eu amo fazer. Destruída, porém feliz. Muito feliz. Quando acaba um evento, e eu costumo dizer que assim, quando o cliente chega para mim e fala assim, valeu a pena, não tem dinheiro no mundo que pague. Exatamente. Não tem, isso. sabe? Valeu a pena cada noite acordada, porque eu recebo muito dos clientes assim, que hora você dorme? Porque eu te ligo 5 da manhã, você atende. Eu te ligo meia-noite, você atende. Realmente eu atendo. Realmente eu atendo. Tô errada? Tô, não sei. Quem sabe? Mas é o que eu costumo dizer, hoje em dia, existe uma grande diferença que quando você trabalha com propósito e você trabalha sem propósito. Uhum. Quando você trabalha com um propósito, é justamente isso. Acho que todo mundo já passou por isso. E quando eu falo isso com relação ao trabalho. Uhum. Porque tem outras coisas também. Porque, sabe, aquele momento em que você vai dormir, mas você está ansiosa para acordar. Uhum. E tem gente que está trabalhando, que está fazendo determinados trabalhos, que vai dormir querendo não acordar ou no outro dia. Sim. Já pensando, cara, tem que acordar. Vai começar tudo de novo. Exatamente. E aí você coloca o despertador e aí você fica colocando o soneca ali. Sim. Porque você não... E já tem aquele momento em que você está trabalhando com um propósito que é algo tão... Que é algo assim, sabe, tão empolgante que você fica... gente, nossa, eu tô... Despertando. Eu tô te falando isso porque tem alguns eventos, inclusive, que as meninas acabam fazendo, que elas ficam tão eufóricas. Esses dias até a Bruna, ela tava falando, era 1h pouca da manhã, porque o evento tinha sido assim,
E ela falando pro marido dela, ai, gente, eu tô agitada. Ai, depois eu vou passar esse vídeo aqui pra ela ver. Ela, ai, eu tô agitada. Ai, gente, eu não vou conseguir dormir. Ai, isso eu tô te falando pós-evento. Não era nem o pré-evento. Eu demoro pra desacelerar. Exatamente. Quando eu chego do evento. E eu acho que todo mundo que quando faz alguma coisa com um propósito, assim, que fica muito bom, e você fica nessa euforia. Tanto o pré, porque é tipo assim, ai, gente, no outro dia tem isso, ó. No outro dia tem isso. Eu tô falando de trabalho porque às vezes você, sei lá, vai fazer uma viagem, vai fazer um programa, você fica com esse entusiasmo, né? Realmente. Porque é alguma coisa de lazer. Mas e com o trabalho? Eu tenho cliente que eu falo, às vezes as clientes ficam assim, ai, tô nervosa, tá chegando. Você tá nervosa? Eu já tô. Eu já começo a não dormir uma semana antes, já começa... Se for corporativo, então, se tiver período de venda, né? Tudo é uma ansiedade. Claro. E eu vou sonhar junto, eu vou pra dentro junto, sabe? E aí a gente cria conexão com os clientes, não tem jeito. E eu sempre digo, cada cliente que passa não é um número pra mim, sabe? Acho que cada cliente que veio pra mim até hoje... veio para me trazer realmente uma troca, um aprendizado, sabe? Eu não gosto de fazer... você faz evento toda semana? Não, eu não faço. Não faço. Porque eu entendo que se eu pegar muitos eventos, eu não tenho como dar exclusividade, né? Dar um atendimento personalizado e padrão, do jeito que eu gosto, para aquele cliente. Então, se eu faço 2 eventos por semana, eu não tenho condição, nem física, para fazer. Não tenho emocional para isso, sabe? Um por semana, dependendo do tamanho, da proporção do evento. Mas um evento muito grande, não tem condição. É porque, na verdade, você tem a consciência que você realiza sonhos. Exatamente. E você abraça o sonho da pessoa para você. Exato. É por isso que o seu trabalho é diferenciado, assim... Acredito eu, você Exatamente realiza sonhos. Isso. E aí você sonha junto com a pessoa. E isso para mim é muito sério. Posso imaginar. Mas assim, como foi na sua infância? Como que foi até... Você explicou, né? Como que foi o seu processo. Uhum. Mas você poderia falar um pouquinho mais? Como foi? A sua família te apoiava? Como foi o seu processo? Sempre. Assim, eu comecei a trabalhar com 16 anos, né? E... depois daí não parei mais, nunca consegui ficar parada, né? E trabalhei muitos anos, acho que a vida inteira com a minha família. Mas desde o momento que eu resolvi seguir, né? A minha família me apoiou demais em tudo e me apoia muito. Cada evento é assim, todo mundo já sabe. A minha filha, eu tenho uma filha de 11 anos... E a minha filha, ela já sabe, ela já conhece as minhas clientes. Tem cliente que ela faz desenho e manda, sabe? E acaba que as minhas clientes acabam conhecendo, as clientes mandam lembrança, ela manda. Sempre cria esse vínculo, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa que não é aquela coisa fria. Sim. Sabe? É isso que eu busco. Não ter essa relação fria com os meus clientes. Tanto que eu até falo, assim, eu não tenho um PDF de orçamento. Não tenho. O cliente, quando me procura, eu quero saber sobre o seu serviço. Ok. Vamos marcar uma reunião? Pode ser online, pode ser presencial. Por quê? Eu quero que o cliente me conheça. Claro. Né? É igual médico. Se você não confiar no médico, você não vai entregar a sua vida na mão dele. Né? E é o seu sonho. Então, você não vai entregar seu sonho, seu dinheiro, né? Porque é um investimento. Você não vai entregar seu dinheiro num investimento que você não acredita. Exatamente. Entendeu? Então, eu faço questão, porque ali é o momento da pessoa chegar e falar assim, não gostei de você. Não confio em você. Sabe? Então, vamos parar por aqui. Eu prefiro, sabe? Do que não ter a troca, do que não ter a entrega. Porque essa entrega, eu preciso que haja essa entrega tanto de um lado quanto do outro. E é o seu marco e o seu diferencial, né? Acaba se tornando o seu marco. Exatamente. O seu diferencial. É o que faz você ter sucesso. Vamos lá? Por favor. Vamos lá. Acho que a minha história começa com empreendedorismo, né? Lá na faculdade de engenharia na UERJ, foi quando eu entrei para a empresa Júnior.
E desde lá eu notei que, assim, cara, eu comecei a olhar como que uma empresa funcionava, né? Para quem não sabe, a empresa Júnior é uma empresa formada por alunos da faculdade. A gente presta serviços normais com pessoas reais, clientes reais, mas o professor ele supervisiona ali. Então, como engenharia é algo muito técnico, ali despertou meu olhar de que, caramba, eu sou engenheira, mas não necessariamente eu preciso só trabalhar na área técnica, né? E você conquista diversas competências. Então, eu entrei uma pessoa e saí, acho que outra. E o empreendedorismo sempre ficou ali. E eu fui para o mercado, trabalhei muito tempo no mercado, na engenharia mesmo, sendo que sempre lá no fundo tinha alguma coisa que ficava me falando. Não é isso, não é isso. Você tem que ter a sua empresa, você tem que ter o seu negócio. E aí foi em 2014, onde eu abri o meu primeiro CNPJ. Eu ainda estava na faculdade e abrimos uma franquia de marketing digital, sendo que naquela época marketing digital não era nada, né? Ninguém sabia sobre isso ou falava sobre isso. Então, acabava que chegavam demandas para a gente muito de coisas assim, gráfica, cartão de visita, flyer, essas coisas assim. Acabou que encerramos a franquia e abrimos um projeto de educação. Esse projeto ele dava competências que não eram ensinadas nas salas de aula. Então, a gente ensinava apresentação de impacto, como se comunicar, ferramentas importantes naquela época, né? Então, tipo, Project, Excel. A gente chegou a ter uma sala, né? Um espaço lá no centro do Rio para dar esses treinamentos. E acabou que também, tudo isso que eu tô falando em paralelo com o mercado. Então, assim, eu fui seguindo na carreira como engenheira e sempre empreendendo tudo em paralelo. E por muitas vezes eu falava, cara, tô seguindo um caminho aqui, mas eu acho que não é isso, mas nunca eu tive essa iniciativa de, caramba, vou fazer o meu agora, vou largar, vou sair do mercado e vou empreender. Isso estava me consumindo porque eu não dava esse passo. Acabou que, claro, eu fui me acomodando. Salário de engenheiro é bom. Exatamente. E fiquei acomodada ali. E fui, assim, crescendo na carreira e não dei esse passo, né? Então, acabou que chegou um momento que sempre esses empreendimentos foi junto também com meu marido. E a gente criou na época da pandemia, né? A gente estava em casa e tal, então acabou que sobrou mais tempo. Eu comecei a falar sobre investimentos na internet. E desde aquela época já, isso era mais ou menos 2017, eu já... Tá um barulho, né? E aí foi em 2017, mais ou menos, que eu comecei a falar de investimentos na internet. Nisso, as pessoas começaram a perguntar, e aí, nossa, mas você está investindo, como é que faz isso e tal, não sei o quê. E aí, começamos novamente um novo negócio falando de investimentos na internet. E aí, mesma coisa, ainda estava na minha carreira. Chegou em 2021, mais ou menos, como o meu Instagram, ele era profissional, né? Eu falava de investimentos lá. Eu falei assim, vamos criar... E desde essa época eu já amava muito viajar. Já viajava muito, gostava de viajar. Já utilizava as milhas aéreas para viajar, né? Para fazer, enfim, economizar com as passagens aéreas. Aí eu falei, vou fazer um Instagram pessoal para botar as minhas fotos de viagem, já que eu não posso colocar no meu Instagram profissional. E aí acabou que quando eu coloquei essas fotos, muitas pessoas começaram a perguntar também. Nossa, mas você viaja com milha? Como é que faz isso? Não, como é que você está viajando tanto? Por que você viaja tanto? Me ensina, como é que faz? Não sei o quê. E foi quando nasceu o Invista para Viagem, que é o negócio que eu tenho hoje. E o Invista para Viagem, ele tem basicamente 3 braços aí. Um primeiro braço é de educação, onde a gente tem um curso online que ensina para as pessoas como fazer, como viajar com milhas, pagando muito mais barato ou até mesmo de graça. E também estratégias para quem não quero milhas, mas quero viajar mais barato em dinheiro, como procurar essas passagens aéreas.
O segundo braço de serviços, então a gente abriu uma agência também de turismo, porque muitas pessoas não querem aprender, tem gente que quer que alguém faça por elas, então a gente faz essas emissões de passagens aéreas e pacotes, tem a consultoria também nesse braço de serviço, que a gente ensina a pessoa, muitas pessoas buscam a gente fazendo a primeira viagem internacional, a pessoa não tem noção, nunca saiu do país, então ela precisa de documentação, o que eu preciso levar, como que eu arrumo minha mala, a pessoa vai fazer a sua primeira viagem internacional e a gente dá todo esse auxílio, né, dentro da consultoria e elabora um roteiro completão ali para ela, com tudo que ela vai fazer na viagem dela. E o nosso último braço é o braço de mídia. A gente produz, né, muito conteúdo na internet e monetiza isso com publicidade e anúncios e tudo. E hoje a gente já impacta mais de 2 milhões, né, de pessoas aí, somando todas as redes por mês. Então, a gente tem bastante seguidores nas nossas redes. Então, é basicamente isso, um pouco da minha história. Sim, da sua história dentro ali, né, do seu trabalho. Mas como foi lá atrás? Sua família te apoiou? Isso é uma questão engraçada, porque nessa época, quando ela estava contando um pouco do apoio da família e tudo, minha mãe sempre me apoiou em tudo que eu fiz, sendo que ali teve um momento, na época da empresa Júnior, que eu trabalhava de graça, né? Então, eu saía de São Gonçalo, eu sou de São Gonçalo, ia para o UERJ, tipo, sábado, domingo, para trabalhar de graça. E aí um monte de gente ficava assim, nossa, mas por que você tá fazendo isso? Você é boba, que isso? E até minha mãe ficava com pena, assim, ela falava, nossa, mas você tá gastando dinheiro para trabalhar? Você tá pagando para trabalhar? Como assim? Ela várias vezes me questionava isso. E eu só falava assim, mãe, eu não estou ficando rica, mas eu vou ficar cara. Eu falava isso pra ela. Então, assim, eu tinha muito isso na minha cabeça, de que eu estava construindo algo ali pro futuro e que, de fato, foi um diferencial absurdo, assim, na minha carreira, como pessoa, com habilidades que eu adquiri em todo esse tempo, em toda essa trajetória. Então, de fato, eu sabia que naquele momento ali eu não ganharia nada, mas que me traria muitos frutos no futuro. E aí depois, quando tudo deu certo, aí já ficou mais fácil ter mais apoio, né? Claro. Porque eu acho que os resultados falam por si só. Exatamente. Quando a gente tem resultado, é muito mais simples você mostrar, né, o que... Enfim, você não precisa provar nada. Sim, é exatamente isso. As pessoas respeitam os resultados. É isso. Enquanto ela não vê o resultado daquilo que você está ali se dedicando, elas não vão respeitarem os seus sonhos, os seus desejos. Por isso você tem que focar e ir. É isso. E você considera que esse foi o seu maior desafio dentro dessa trajetória ou você teve um outro desafio? Sim, aí teve uma parte na minha história, que inclusive eu não contei antes, mas... foi ano passado, em agosto, já morava aqui em Niterói, e aí eu e meu marido decidimos entregar o nosso apartamento e viajar pelo mundo. Olha! Porque como o negócio de viagem foi dando tão certo, a gente falou, cara, vamos virar nômade digital. A gente pode trabalhar pelo mundo online. E fizemos isso. Ficamos um ano aí viajando. Passamos por 23 países nesse período. Ao todo já conhecemos 32. E esse foi um grande desafio, porque foi nesse momento... uns 3 meses depois que eu decidi finalmente sair do mercado e sair da empresa que eu estava, e hoje eu me dedico 100% ao nosso negócio. Então, eu acho que esse foi um momento muito importante ali, marcante para mim, porque foi quando finalmente eu consegui o que eu sempre quis, que foi sair do mercado corporativo. Foi quando você se entregou 100% ali ao seu projeto, à sua empresa e falou, agora é a hora. Agora é a hora. Saiu do casulo. É isso. Essa decisão é difícil. É difícil. É difícil demais. Muito difícil. Nem me fale. Vamos lá, meninas. Então, eu costumo dizer que eu caí na confeitaria de paraquedas. Desde os meus 8 anos de idade, eu fiz o meu primeiro curso de bombeiro mirim. Na minha antiga escola, que os meus filhos estudam hoje, eu sou mãe de 3, e eu me apaixonei. Então, desde os meus 8 anos que eu apertava na tecla que eu já sabia o que eu queria ser quando crescer.
Todo mundo me perguntava. Eu fiquei dos meus 8 anos até os meus 14 anos nessa coisa de fazer curso de bombeiro. Eu cheguei a fazer um 3º GBM. E só que a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo. Comecei meu primeiro jovem aprendiz com 15 anos de idade. Minha mãe quase me matou. Com o meu primeiro salário, eu comprei um iPhone falsificado que deu ruim e ela não acredita. E ali, eu costumo dizer que esse foi o meu marco de crescer, de olhar e falar, não, eu preciso parar de bens materiais e correr atrás de valores. Fui crescendo, com 18 anos, eu entrei no meu primeiro relacionamento abusivo, que foi o fruto que é a minha filha hoje, que me deu a minha filha. Com 9 meses de gestação, foi ali a gota d'água, ele me agrediu grávida. E eu precisei dar um basta. Voltei, larguei tudo, voltei para casa dos meus pais. Ninguém sabia, mas todos desconfiavam. E ali eu falei, eu preciso mudar a minha vida. Fui procurando mercados, né, oportunidades no mercado de trabalho. E o bombeiro sempre ali. E eu decretei que na minha vida eu iria me formar no corpo de bombeiro. Minha mãe é uma doméstica, sempre foi. Minha mãe trabalha desde os 13 anos de idade. E ela foi a minha base no meu sonho de infantil, de criança, de ser bombeiro. Hoje eu sou formada graças a ela. Mas eu nunca tive oportunidade no mercado de trabalho com a minha formação. Até que eu conheci o meu atual marido. Ele assumiu a paternidade da minha filha. São melhores amigos, graças a Deus. E o porquê que eu caí na confeitaria de paraquedas? Ele sofreu um acidente de carro, perdemos o nosso carro. Só que antes disso, antes dele sofrer um acidente de carro, a gente estava tentando engravidar do nosso 3º filho. E eu descobri um possível câncer de colo de útero. Nossa. Então, ali a gente começou uma luta para conseguir engravidar e não conseguir engravidar. E a gente conseguiu. Quando a gente recebeu o resultado do exame que eu estava grávida, 4 dias depois, ele sofreu um acidente de carro. Nossa. E nisso, a gente ficou 60 dias tentando pelo seguro. E ele não... Eu costumo dizer que foi muito Deus que deixou a gente passar por aquilo, porque o carro não teve jeito, devolveram para ele o carro e uma quantia de dinheiro. E a gente decidiu que ele tinha um sonho de abrir um hortifruti, vamos tentar. Tentamos. Ladeira abaixo, não deu certo. E eu costumo dizer que não deu certo por causa de foi erro nosso mesmo. Porque a gente não colocou Deus na frente como a gente sempre fazia. A gente viu aquela oportunidade, vou me jogar. Nisso, eu vi o meu marido caindo numa depressão profunda. Meu filho nasceu, foi um motivo de alegria, mas eu olhava para ele com um olhar vazio. E eu em casa, segurando a questão de dívidas, a questão de vamos fechar, vamos vender. E eu via meu marido sem vontade nenhuma de levantar, de fazer nada. E como eu já havia passado isso por causa de um relacionamento abusivo, eu falei, eu vou mudar a nossa história. Comecei a fazer doces. Fiz meu primeiro centro de doce, foi para minha comadre, dei para ela de presente de aniversário, e ali foi um sucesso, todo mundo procurando quem fez os seus doces, e decidi ir. Fui tentando, fui indo, muitas frustrações no caminho. Quando eu fiz 6 meses na confeitaria, eu falei para ele, eu não quero mais. Larguei tudo, fui trabalhar de promotoria no shopping. E quando eu estava trabalhando com as crianças na promotoria, era um domingo, o parque estava lotado. Chegou uma garotinha, ela parecia ter uns 14 anos com uniforme de bombeiro mirim. Eu falei, conversando com ela, eu falei, caramba, você também é bombeiro mirim. Ela, tia, eu não gosto. Eu vou porque minha mãe fala para eu ir. E eu fiquei aquilo na cabeça. E ela desceu no escorrega, ela voltou. Aí eu falei assim, mas o que você gosta de fazer? Gosto de fazer doce, eu gosto de trabalhar com bolo. Quando eu cheguei em casa, eu olhei pro meu marido e eu comecei a chorar. Quantos anos ela? Ela tinha 14 anos. 14. Aí ele falou, você precisa de mais resposta do que essa? Nossa. E desde daí larguei tudo, tô até agora na confeitaria. Tô me formando numa escola de confeitaria profissional. Minha filha também já me encheu de orgulho com os trabalhos de escola. Ela faz, desenha os meus doces, me desenha, fala que ela é filha de confeiteira. E eu hoje posso dizer, não tenho tudo que eu quero, ainda almejo chegar em muitos lugares, muitas coisas. Mas hoje eu sou realizada, porque eu me sinto no lugar certo.
E é minha paixão, a confeitaria é minha paixão. Eu achava que eu nunca iria ser completa se não fosse pelo Corpo de Bombeiros. Eu tracei que eu queria o Corpo de Bombeiros, eu falava, não é possível, eu preciso estar lá. Hoje eu já não me vejo mais longe da confeitaria. Gosto dos meus currículos, gosto dos meus diplomas do bombeiro, mas não é mais aquela paixão, sabe? Eu quero isso, eu vou tentar por isso. Não é mais. E como que você conseguiu se libertar desse relacionamento tóxico? O que acontece? Foi muito difícil, foi muito complicado. Porque ele também é um usuário de drogas na época. Então, eu ouvia, né, das pessoas que ele iria mudar, que ele iria ser uma pessoa melhor por causa de mim e da minha filha. Então, aquilo me prendia muito a ele. Até que um dia, quando minha filha, né, ele me agrediu, eu ainda voltei. Saí da maternidade, eu abri mão de tudo da minha mãe, que minha mãe chorou, não vai, eu voltei mesmo assim. E ele começou, a gente morava na Amendoeiras, em São Gonçalo, ele desceu para Niterói para trabalhar. E eu tava sentindo muita falta da minha mãe. E ele chegou em casa, eu tava entrando numa depressão pós-parto. E a gente começou a discutir e ele levantou a mão para mim. Aí eu falei, não, você nunca mais vai fazer comigo de novo o que você fez quando eu tinha 9 meses de gestação. No dia seguinte, minha filha tinha pediatra e ele não marcava com nada. Ele trabalhava e achava que só colocar um arroz e feijão dentro de casa era o suficiente. E como o pediatra da minha filha era em Niterói, minha mãe pagou o Uber. Aí eu falei pra ele que eu iria pra casa da minha mãe depois do pediatra. Ele foi e falou, se você ir pra sua mãe, você não precisa voltar. E eu não voltei mais. Fiquei ali sob ameaça, sob pressão de todo mundo. Mas eu falei que a minha filha não iria mais me ver passando por aquilo. Já basta tudo que ela sentiu na gestação. Sim. E eu dei um basta ali por ela. Eu te fiz essa pergunta porque muitas mulheres, infelizmente, hoje em dia, passam por esse processo. E são muito julgadas e criticadas. Mas tem um porquê. Tá? Muitas das vezes isso está relacionado a um trauma da infância, a castração ali de não poder. E muitas mulheres passam por esse processo. Então, essas mulheres que veem você falando que você venceu, perguntar isso para você é muito importante para que essas mulheres também possam se encorajar. E é possível. Não devemos nos importar com as críticas e julgamentos, mas sim com nossa saúde, com a nossa vida, que é a nossa maior riqueza. Parabéns, você Obrigada. Tem uma linda história. Todas vocês, né? Cada uma ali com a sua história, com suas lutas, com os seus desafios. Então, cada uma que está aqui vem trazendo um conhecimento, um ensinamento, né? E o que você diria para uma mulher que está querendo começar a empreender, mas está insegura, está com medo? Engraçado você fazer essa pergunta, porque essa semana mesmo eu estava conversando com uma cliente minha de corporativo e ela me fez exatamente essa mesma pergunta. Nada é por acaso. E assim, o que eu posso dizer é coragem. Coragem, porque realmente não é fácil, né? São muitos desafios para a gente abrir mão do estável para ir para o desconhecido, né? Porque é literalmente o desconhecido. A gente não sabe o que vem, a gente não sabe se vai dar certo, a gente não sabe o que vai acontecer, né? E eu passei por uma depressão muito profunda de não levantar. Nossa. Né? E a minha depressão, ela era camuflada, né? Porque eu vestia uma máscara e ninguém... Tanto que quando veio o diagnóstico, ninguém imaginava. Falando, você não tem depressão, né? Eu resisti muito. E nessa época eu trabalhava de segunda a segunda, né? Que eu tive um restaurante também. E eu não acreditei, sabe? Não acreditei. E fui para a primeira terapeuta e a primeira terapeuta falou que eu era uma pessoa linda por fora e podre por dentro. Nossa, pesado isso. E ninguém entendeu aquilo, né? Depois a gente foi descobrir que ela tinha uma série de questões, né? O meu psiquiatra queria processar ela, queria denunciar ela, enfim. E eu saí, obviamente, né? Fui para outra e consegui me levantar, né? Isso me ajudou demais
a ter essa coragem, né? Porque eu saí dali sem acreditar em mim. Eu achava que realmente eu não poderia, que eu não daria certo. Que a minha vida tinha acabado ali. Que eu via os meus dias passando. E é muito ruim isso, né? Você vê os dias passando, você falou do seu marido. Você vê os dias passando, esperar o dia acabar, esperar o outro começar e tudo se repete, né? O ciclo vicioso. O ciclo vicioso, sabe? Você vai desanimando, desanimando, desanimando. E aí, de repente, quando você realmente... É uma chave que vira, né? E aí, quando a minha chave virou e que eu vi que as coisas realmente começaram a acontecer e que realmente eu me encontrei, né? E isso que eu sinto em cada evento, cada vez que eu tenho um evento, quando eu começo o processo de arrumação, de checklist, de tudo, né? Porque eu também sou metódica, né? Então, quando começa esse processo todo, isso já vai... Aí que eu vejo que realmente eu tô aí. Eu tô aqui para isso, sabe? Eu demorei muito tempo. Você vê, eu tô com 43 anos agora. E, normalmente, as pessoas começam lá atrás. Mas não é tarde para você virar a chave mesmo e se achar. E se encontrar e ver que você pode encontrar o seu caminho, sabe? E realizar os seus sonhos, assim. Eu tô realizando, tô no começo ainda tem muita coisa ainda para acontecer. Mas você concorda comigo que não é permitido mentir a idade aqui, né? Sim, concordo. Não. Olha, faço 44 em abril. Tá vendo? E você, o que você diria para essas mulheres? É muito importante esse incentivo da nossa parte, né? Nós que já estamos um pouco mais à frente, para que elas também possam olhar e dizer, se ela conseguiu, eu também consigo. O que você diria? Acho que é isso. Como a Renata falou, muita coragem e principalmente persistência, eu acho. Porque, de fato, não é fácil. Muitas vezes você pensa em desistir. Eu pensei em desistir milhares de vezes. E, às vezes, eu olhava e falava assim, cara, não é possível. Você olha pro lado e você vê uma pessoa, às vezes, fazendo muito menos que você. Sim. E, tipo, você fala, nossa, mas ele tá dando certo. Como assim? Teoricamente, eu tô fazendo tudo certo aqui. Por que não tá dando? O que tá acontecendo? Então, por muitas vezes, você se questiona, mas você não tem que olhar. Tipo, cada um tem o seu caminho. Cada um caminha de uma forma e você não tem que prestar atenção na história do outro. Você tem que, claro, olhar bons exemplos para se inspirar e tudo, mas cada um tem a sua história. Não adianta você ficar se comparando, porque toda vez que você se compara, muitas vezes você só vai ficar com a sensação de, caramba, nada tá dando certo. Vai se sabotar, né? E se sabotar, é isso. Então, sempre persistir e pensar que você tem o seu caminho e que uma hora, com certeza, vai dar certo. Você só tem que estar no caminho, porque muitas vezes a gente desiste, né, e quer que dê certo, só que você já saiu do caminho. Então, tipo, para você dar certo, você tem que estar ali, né? Você tem que estar persistindo e insistindo no seu sonho. Então, acho que é isso. Mas isso que você falou de caminho encurtado é muito, hoje em dia, né, nas redes sociais, é uma coisa até que está acabando aos poucos. Essas pessoas, elas estão sendo descobertas e muita gente já está começando a cair na real, né? Porque toda vez que você vê alguém falando que você consegue encurtar o seu sucesso sem muito esforço, você pode ter certeza que tem coisa errada. Tem coisa errada com a pessoa que está te falando isso ou tem coisa errada com o caminho mais curto para poder fazer. Porque, assim, você tem como encurtar o teu sucesso? Sim. Se aquilo que você faz com persistência, você fizer 10 vezes mais. Entendeu? Então, assim, tem muita gente que às vezes fala, né? Mas esse fulano de tal, mas por detrás dos bastidores, a pessoa, ela tá dormindo 3, 4 horas por dia, ela tá se esforçando mais, ela tá arriscando mais. E quando a gente fala de risco, né? Qual é o tamanho do risco que você tá tomando? Porque dependendo daquilo que você for arriscar, você
vai conseguir um resultado, pode ser que seja mais alto. Claro. Né? Só que você esquece que o tombo também vai ser mais alto. E é por isso que existem poucas pessoas que acabam chegando nessa parte do sucesso verdadeiro, óbvio, né? Do sucesso... Porque, inclusive, foi na segunda-feira, uma pessoa que eu estava conversando com ela, justamente ela estava falando... Ela falou exatamente assim. Isso é gente que acaba desistindo mesmo, né? Vê o quanto que é difícil o caminho, então é mais fácil criticar. Sim, sim. De chegar e falar assim... É impossível ser bem-sucedido É impossível ser bem-sucedido de forma honesta. Ué, e todo... Não. Pode ir lá no fundo. Tem alguma treta? Não tem. A gente sabe que tem gente que não tem. Tem gente que tem, sim, claro. Sim. Tem gente que não tem. Que conseguiu ali. Só que o esforço. E a dedicação. E a persistência, como você falou. Porque tem o filme Fome de Poder, inclusive, ele fala sobre... Não sei se vocês já viram... Fala sobre a persistência, né? E a persistência nem sempre está muito ligado a talento. Porque o que mais a gente vê aí é gente talentosa que não está conseguindo nada. Então, é a persistência, é a coragem de você assumir o risco ali daquilo que você está fazendo. Né? Acabei cortando ela aqui, pode falar. E você, o que você diria? Confie mais em você e respeite o seu tempo. Isso. O meu tempo não é o mesmo da Renata. Isso aí. Não é o mesmo. A gente precisa ter a autoconfiança na gente mesmo. Exatamente. Eu digo por experiência própria. É algo que, com o decorrer do tempo, eu venho trabalhando bastante em mim. Às vezes uma cliente vem e fala pra mim, Mari, eu quero esse doce. Eu falo, não vou... Dentro de mim tá, eu não vou conseguir. Mas eu tô lá, sim, vamos fazer, mas não vai ficar igual. É uma referência. E quando eu termino, eu entrego, meu marido fala, cara, você tá igual criança que ganhou um doce. Porque eu fico tão eufórica. Eu falo, amor, olha, deu tudo certo. Eu fico lá vendo e revendo a foto. E depois eu falo, eu preciso confiar mais em mim. Então, é perseverança, é respeitar o seu momento, o seu tempo, as suas conquistas. Porque, às vezes, eu vejo Renata com um evento enorme. Nossa, eu recebi só encomendas de 50 doces. Caramba, a Renata tá lá na frente, eu tô cá atrás. Então, a gente também precisa respeitar as nossas pequenas conquistas. Sempre, sempre respeitar é muito importante. E outra, você se torna aquilo que você acredita ser. Então, você precisa começar a trabalhar essa autoconfiança em você para que você se torne. Porque senão você paralisa. Sim. E aí, quando você vê, meu Deus, eu fracassei. Será que você fracassou? Ou você desistiu de você? Eu costumo sempre fazer uma pergunta para as meninas que fazem mentoria comigo, atendimento comigo. Você sabe quem você é? Algumas arriscam em dizer que sabem. E eu digo que não. Porque, na grande maioria das vezes, nós só sabemos quem somos quando nos deparamos com um grande desafio. E aí você olha para a situação e agora? Do jeito que tá, não dá para ficar. Isso aí. E aí, dentro de você, nasce uma nova mulher, mais forte, mais potente. E aí fica, né? Você sabe quem você é? E aí eu vou aproveitar para fazer uma pergunta para vocês. Quais são as palmas que vocês batem para vocês mesmas sem que ninguém saiba? Pesado. Pode. Não sei te responder. Porque eu acho que eu não faço por mim. Eu não sei me aplaudir. Não sei. Foi como a gente estava falando no começo de se autocobrar tanto. Eu sou um tipo de pessoa que eu me autocobro demais. Se eu planejei fazer o doce de um jeito e uma coisinha sai fora do lugar, eu falo, não vai dar certo. Não vai dar certo, eu fico pilhada e meu marido fala, calma, respira. Ele sofre quando eu tenho encomenda. Eu preciso que você compre isso. Ele fala, não é possível. Eu falei, não vai dar certo. Então, é sobre isso. Então, tá lindo, tá perfeito, tá maravilhoso, mas eu tô ali, eu poderia ter melhorado nisso. Então, esse pequeno defeito que eu acho, eu não consigo me aplaudir. Mas você consegue perceber que quando você pega algo que você achou que você não iria conseguir e você consegue... Sim.
aquele sentimento de satisfação eu consegui, Consigo, sinto. São as palmas que você bateu para você mesma, sem que ninguém saiba. E quando eu falo sem que ninguém saiba, é aquele sentimento de você dormir e falar assim... Eu consegui, isso é muito bom. Isso é muito bom. Agora vocês entenderam, né? Pode ir. Eu acho que eu bato palmas pra mim pela minha coragem de ter largado tudo e de ter insistido no meu sonho, de não ter desistido nesse meio do caminho. Acho que eu bato palmas por saber aproveitar algumas oportunidades que a vida me deu. Então, tipo, eu vim de uma família simples, tive muitos problemas familiares em casa. Minha mãe teve que sair de casa por conta, enfim, de uma relação com meu pai difícil. E naquele momento ali, eu vesti a camisa e falei, caramba, eu tenho que dar certo aqui em alguma coisa, porque minha mãe não tem como dar esse suporte ali pra gente agora. Eu tinha 16 anos nessa época, foi a época que eu tava fazendo vestibular. E eu falei, ou eu passo na faculdade, ou eu vou ter que trabalhar para pagar uma faculdade para mim. E aí foi onde eu estudei muito, muito, muito. Passei na faculdade pública. E acho que eu bato palmas para isso. E outras oportunidades também na minha vida que eu sempre agarro. Assim, quando eu vejo alguma coisa, por mais que as pessoas falem assim, nossa, que loucura isso, por que você vai fazer isso? Não, eu vou lá e eu falo, não, me dá que é meu e eu agarro. Então, acho que eu sou boa nisso. Porque, antes de você responder, porque não sei se vocês já perceberam, mesmo que... acho que todas aqui, não sei se são comprometidas ou já tiveram, mas tem coisa que a gente faz só pra gente. Sim. Sim. E pela gente. Não tem... Você pode... eu gosto de fazer pelos meus clientes... Mas quando você fala de você fazer um trabalho bem feito, muito bem feito, porque às vezes o seu trabalho ok já é um trabalho muito bem feito para o teu cliente, mas aí você quer ir além. Esse além, não sei se vocês conseguem entender, esse além já não é mais pelo outro. Uhum. É por vocês. Estão conseguindo entender? Uhum. Pode falar. Então... Eu tenho essa questão, né? Eu sempre quero entregar além. É um além que, às vezes, passa um pouco do meu limite, sabe? Eu exijo muito. De mim, eu me cobro muito. E me frustro se não der certo. Se não for, eu não me desespero, né? Se eu estou fazendo algum evento e alguma coisa der errado e tudo, né? Uma chuva que cai, a gente não se planejou. Embora eu sempre pense no pior para poder a gente prevenir, né? Mas não é uma coisa que eu me desespere na hora. Eu sempre respiro para ver qual a atitude que cabe ali, né? Mas eu acho que eu me aplaudo quando realmente o evento é entregue com excelência, com organização, quando os convidados saem felizes, quando os donos do evento, né, seja social ou corporativo, chega no final e fala, pô, obrigada, foi sensacional, valeu cada centavo, sabe? Foi muito além. Eu fiz uma festa ano passado. Eu falei até com ela esse ano, né? Que ela não fez o aniversário da filha dela esse ano da mesma forma. E ela, quando chegou na casa de festa, a gente tinha feito um planejamento de um painel de 7 metros. E tava tudo pronto ali. E eu falei, vamos mudar tudo. Já tava montado ali. O rapaz da estrutura estava na escada. Aí eu falei, vamos mudar? Porque não era aquela parede que ela queria inicialmente. Ela queria a outra, que era maior, que tinha, acho que 10, 12, não lembro. Eu falei, vamos mudar? Ele, como que a gente vai mudar essa hora? A festa começa 3 horas. Eu falei, vamos mudar. Mas como é que a gente vai transformar essa parede? Eu sei que eu peguei o decorador, falei, vamos
Na época era Gabriel. Falei, Gabriel, vamos mudar isso aqui. Vamos mexer, mexer daquele. Como é que a gente vai fazer? Você tá doida? Falei, vamos mexer. Mexemos, conseguimos. Eu ocupei a parede toda, enchemos de bola. Aí, quando ela chegou, ela tomou um susto. Eu falei... Eu não perguntei a ela. Não perguntei a ela se podia, se não podia. Só fiz. Eu sabia que ela queria desde o início, né? Mas o orçamento era mais alto. E aí ela chegou, ela me abraçou, já com o olho cheio d'água. Eu já posso começar a chorar? Já posso começar a chorar? Eu não acredito que você fez isso. Falei, fiz. Então, assim, eu sabia desde o início, lá de trás, o que ela queria, sabe? E eu falei, eu não me conformo em não poder fazer. Eu falei, eu vou fazer, vou dar um jeito, eu vou fazer, sabe? Então, quando o cliente reconhece, isso é muito bom. Isso é muito bom. E quando chega no final, que a gente vê que concluiu, que foi tudo bem, que estava tudo ok, realmente, isso... Mas eu tenho dificuldade de reconhecer, confesso. Tenho dificuldade, porque quando dá uma coisa errada, eu me massacro um pouquinho. Esquece que é um ser humano. Exatamente. Né? Esquece que é um ser humano. Mas assim, tem... Não, eu ia falar, e você, chefe? Você não vai escapar. Ah, tá vendo aí? Gente, eu me aplaudo quando eu olho para mim e me vejo assim, com vocês. O Pedro conhece um pouco da minha história, né? Que é uma história de muita luta, de muito desafio. Eu não tive familiares, mas hoje não é sobre mim, é sobre estar com vocês. Então, a cada vez que eu me deparo com cada uma de vocês, além de eu aprender muita coisa, eu falo, uau, tu é incrível. Sabe? E é necessário a gente reconhecer, né, o quanto nós somos valiosas, cada uma com seus desafios, cada uma com suas batalhas, mas sempre vencendo e desistindo jamais. E isso motiva muitas outras mulheres a também quererem vencer. Sim. Sabe? Não desistir. Hoje, quando você olha para você, o que você mais se orgulha? Por mais que tenha sido muito difícil, eu me orgulho de como eu consegui vencer os meus medos. Eu costumo dizer que, vou botar pela idade da minha filha, que foi o momento mais difícil. Se eu não batalhasse tanto, tentasse tanto, a Mari de 7 anos atrás não estaria aqui hoje. Teria se entregado àquele relacionamento ou teria seguido outro caminho. Então, eu me orgulho das minhas batalhas e eu me orgulho de ter crescido tanto. Eu consigo me olhar no espelho hoje e ser satisfeita comigo mesmo porque eu reconheço que eu fui forte. Fui forte pelos meus filhos, fui forte por mim mesmo, porque se eu não fosse forte por mim mesma, eu não conseguiria ser forte pelos meus filhos. Então, eu tenho orgulho da minha história. Me perguntam, e se você pudesse voltar lá atrás, você mudaria? Não, porque eu não seria quem eu sou hoje. Que lindo. Então, não tenho por que eu voltar lá atrás ou mudar nada. Faria exatamente igual, lutaria as minhas mesmas lutas, venceria tudo de novo. Porque hoje eu sou satisfeita, eu sou feliz com quem eu sou. Ai, que lindo. Isso aí. E você? Também me orgulho da minha história. Acho que esses obstáculos deixam a gente mais forte. Então, assim como ela falou, também não mudaria nada. Eu acho que eu sou o que eu sou hoje por tudo que aconteceu na minha vida, por tudo que me construiu até aqui. Então, eu também acho que eu não mudaria nada e hoje eu me sinto muito orgulhosa de tudo que eu conquistei, por essa minha coragem, por finalmente eu ter conseguido sair do mercado corporativo. Então, eu acho que é isso. Vamos lá. Eu, gente, falei muito hoje. Eu me orgulho muito, sim. Foram muitas coisas, né, que aconteceram na minha vida e eu valorizo cada passo. Hoje eu consigo enxergar, né, que se não fossem os erros que eu cometi no passado, eu não estaria aqui, eu não seria a mulher que eu sou hoje, eu não acreditaria em mim, porque realmente eu tinha uma dificuldade muito grande de acreditar em mim.
Eu achava que eu não conseguiria nada, que tudo que eu fazia eu achava que não era bem feito, que podia ser sempre melhor, né? E hoje eu consigo, né, enxergar isso, né? Eu consigo enxergar hoje a mulher forte que eu sou. Essa questão de filho, né? Antes eu achava que eu tinha que fazer porque eu era mãe, porque eu tinha minha filha. E quando eu entendi que eu precisava fazer por mim para poder fazer por ela, mudou muita coisa na minha cabeça. Mudou muita coisa dentro de mim. Muda tudo. Muda tudo. tudo. Parece que vira uma chavinha. Isso. Agora eu entendi. Isso aí. Exatamente, porque não podemos dar aquilo que nós não temos. Exato. E por mais que sejam nossos filhos, marido, não tem como você dar um copo de água para o seu vizinho se sua garrafa está vazia. Exato. Não tem como. Então, primeiro você tem que se nutrir, primeiro você tem que se encher para que você possa. Porque prosperidade, abundância é sobre isso. É sobre você ter para compartilhar. Então, olhar para nós é muito importante para que possamos ter força para cuidar das pessoas que nós amamos. Então, eu costumo dizer que tudo começa e termina em você. Você concorda, chefe? Com certeza. Eu tô lembrando de uma situação aqui que eu passei, também sou pai, né? E do meu filho, que ele, por exemplo, eu odeio futebol. Odeio, mas eu odeio com todas as forças. Não gosto. Tem gente que fala que dá até pra perceber pela minha cara, pelo meu jeito, que eu não gosto de futebol. Mas o meu filho, ele ama futebol, ele adora futebol, tal. E aí eu lembro que eu dei uma camisa pra ele do Flamengo, ele é flamenguista, tudo, comprei. Tal. Aí ele chegou e falou assim: poxa, pai, eu queria muito ir no jogo do Flamengo. Aí eu falei assim: então, você vai com sua mãe, porque sua mãe também é flamenguista, né? Ela gosta e tudo, tá no estádio. Mas algum dia eu vou com você? Falei: então, filho, eu posso te apoiar comprando o ingresso, posso te apoiar dando a camisa, mas não vou, porque eu não vou conseguir me sentir bem, porque eu não gosto. Da mesma forma que eu não posso forçar você, filho, a fazer uma coisa que você não gosta, por minha causa, eu não posso forçar, entende? Então, assim, eu posso te apoiar. Agora ele tá fazendo escolinha, comprei, inclusive, as coisas que ele gosta e tudo, tal. Aí uma coisa, até ver ele aprendendo ali, eu tô vendo que ele tá aprendendo uma coisa, mas, gente, primeiro que eu não vou conseguir dormir no estádio, porque vai estar muito agitado. Mas o que eu quis dizer é justamente isso, que eu vejo muito isso acontecer com as mulheres. E na semana passada, inclusive, eu estava conversando com uma, de que ela jogou meio que na cara do filho, de que ela abriu mão a vida inteira para o seu filho tomar conta dela quando ela fosse adulta. E aí o filho dela, o que aconteceu? Casou. E falou que foi a coisa mais injusta que ele fez. Agora, aí eu perguntei para ela: tá, mas em que momento você perguntou para ele, e em que momento ele te exigiu que você abrisse mão disso, da sua vida amorosa, da sua vida, como você diz, por ele? Sabe, você poderia ter feito as duas coisas. Você poderia ter feito primeiro por você, porque vocês concordam que quando a gente está bem conosco, a gente está bem para o outro também. Exatamente. Não adianta nada você estar ali e você... assim, quem é mãe, de repente, no caso, quem é pai, mãe, o filho, ele dependendo da situação, ele percebe que você não está bem. Exatamente. E sabe o que isso acarreta na vida ali do seu filho, crescendo vendo a mãe? Eu tô te falando isso porque eu fui um filho que vi minha mãe sofrendo, vamos se dizer, por determinadas coisas, e eu era pequeno e eu não podia fazer nada. Hoje eu entendo que foi muitas coisas que a minha mãe não tomou atitude, que ela também abriu mão, ok, eu recompenso isso da forma que eu posso como filho, mas
ela sempre fazia disso de estou abrindo mão por causa de vocês, estou abrindo mão por causa de vocês. E ela não fez por ela. Então, é um fardo que a gente coloca nos nossos filhos que... Gente, um adulto, às vezes, não tá para poder receber nossos fardos. Imagina uma criança. Fica totalmente frustrada, cheia de traumas, tá? Porque boa parte dos adultos hoje frustrados, fracassados, é por conta dos traumas da infância. Porque se a nossa mente é 90% inconsciente, nós trazemos os traumas desde o ventre da nossa mãe. Então, imagina quanta coisa você tem guardada aí, recalcada. Então, muitas mulheres, no modo geral, às vezes, sofrem com baixa autoestima, entra em relacionamentos tóxicos e abusivos, e algumas pessoas não compreendem, mas é justamente por conta desses traumas. E aí ela fica totalmente vulnerável a qualquer situação. Por isso que devemos ter muito cuidado com as nossas crianças. Eu, por exemplo, criei 3 sozinha. E eu sempre olhei para mim e disse assim, eles não pediram para vir ao mundo, eu vou assumir a responsabilidade e tá tudo bem. Todos casaram muito cedo e eu também entendi que estava tudo bem, porque eu sempre tive a responsabilidade, a autorresponsabilidade de entender que foi uma escolha que eu fiz. Eu tive muita sabedoria para isso, mas, infelizmente, algumas pessoas não têm. E isso faz com que a criança cresça assim e se torne um adulto frustrado. E aí vem os vícios, a bebida, e ninguém entende. Ah, mas fulano, gente, o que aconteceu lá atrás? Né? Você não vive com a pessoa, você não sabe o que foi que aconteceu. Então, vamos analisar. Para terminar isso daí, essa parte de, por exemplo, de mães, cara, teve um amigo meu, e aí tem muita gente que tá falando, né, principalmente da parte dos homens, por exemplo, homens e mulheres, né, mas, por exemplo, que tem muita gente que tá com 30 e poucos anos que nunca saiu de casa ainda, ainda mora com a mãe. Vou falar particularmente de uma pessoa conhecida que fazia esse jogo de chantagem, sabe? Fazia esse jogo de chantagem quando estava se relacionando com alguém que via que podia ser alguém que poderia casar e tudo, começava ali o trabalho de manipulação para a pessoa não sair. Tanto que ela encontrou uma pessoa, sem brincadeira nenhuma, gente, ela só avisou que ia casar para a mãe quando já estava tudo pronto, faltando 3 dias. Tem um motivo, né? Ao ponto dela tentar fazer besteira com ela mesma para tentar impedir o casamento, para não rolar. Nossa. E aí o pessoal, todo mundo, não, deixa nós, familiares dela, vamos tomar conta dela, vai lá você casar porque a gente conhece a sua história. Uma mãe narcisista, tóxica. O meu É o que mais ex-marido tem. tinha uma mãe narcisista. Extremamente narcisista. Estraga a vida do filho. Estraga a vida do filho. Meu casamento durou 3 anos. Durou Durou muito, até tá? muito. Dependendo. às Ela não vezes, queria demora. nem neto de jeito nenhum. Ela não Eu achei queria. que ela ia falar, durou 3 dias. Não, eu aguentei firme. Ela não queria neto, ela não queria de jeito nenhum, porque ela não queria dividir a atenção dele. E tinha um irmão, mas não queria dividir a atenção, nem com neto. Ela não queria neto. E só quem vive o processo sabe o quanto é doloroso e desafiador, né? Sim. Só quem vive esse processo sabe o quanto é doloroso. Você já passou por uma situação assim? Não. Que bom! Ainda não sou mãe, mas sou filha e sei que não tem nada melhor para um filho do que ver a mãe bem. Então, com certeza, vocês que são mães, a melhor forma de deixar o filho mais feliz possível é vocês estando bem. Então, assim, Sem eu dúvida. acho que é algo que eu vou levar para quando eu for mãe. Aprendeu, viu? E você já se deparou com uma situação assim? Não, nunca. De mãe assim, não. Mas teve um ex-marido que, né, se vive um A relacionamento gente não tóxico. sabe o que é pior, né? Se é a mãe ou se é o filho. A gente não sabe. Mas eu fiquei com ele os 9 meses e foi aterrorizante. Na antiga casa da minha sogra, era aquelas portas de correr.
Mas a porta, a gente não tinha fechadura, a gente colocava uma madeira que eu não conseguia abrir. Ele saía na sexta, ele fez dívidas e dívidas com essas máquinas de bar, Ele saía na sexta e voltava no domingo pela noite. E ele pulava a janela. A janela também não tinha trinco, ele abria e pulava a janela. Até que uma noite, eu dormindo e eu já sabia, ele chegou e queria me forçar a ter relação com ele. Eu falei que não, eu falei pra ele que ele estava 3 dias fora de casa e que eu não iria fazer porque eu estava grávida. E começou aquela discussão. Esse dia eu só consigo lembrar que eu peguei essas faquinhas mesmo de cozinha. E eu falei, não. Se posicionou. E ali, todas as vezes que ele saía, ficava 3 dias fora, ele ficava pela sala mesmo, porque eu dei um basta. Eu falei assim, não, você não vai entrar no quarto com uma faquinha de cozinha. O medo tava aqui, gritante, mas eu falei, eu preciso me posicionar e dizer que não. E foi assim que eu fui levando, até eu conseguir tirar aquela venda e falar, não vai mudar. Hoje eu não tenho contato nenhum. Mas sei de pessoas próximas que ele continua fazendo isso com outras mulheres, com outras pessoas. Eu me tornei até amiga, né? Bem próxima de uma ex dele que também tem filhos com ele. E muito triste quando ela me contou que ela sofreu um aborto por conta dele. Nossa. Aquilo acabou comigo, assim, um ponto absurdo que eu parei e pensei, ainda bem que eu consegui sair disso. Então, é como se saísse um peso das suas costas, como você respirasse. Você olha a sua filha e você precisa também proteger a criança de não presenciar aquilo, de não estar no meio daquilo. Então, é uma luta que eu vou ter para a vida toda. Não, eu sei que não acabou há 7 anos atrás, porque ainda tem a minha filha nisso tudo. Então, é saber ainda levar. Mas estamos no caminho certo. Isso aí. Então, meninas, pra gente poder terminar, né? Infelizmente. Mas eu queria que vocês deixassem, além de deixassem um recado para as mulheres que querem empreender e tudo, olhasse para aquela câmera ali, vocês duas olhassem para aquela câmera ali, você olhar para aquela câmera ali, deixasse um recado e o que vocês fazem também e como entrar em contato com vocês. Pode começar naquela câmera ali. Então, eu Oi? TDAH. Não, vamos lá. Fala um pouco, deixa um recado para as mulheres que querem empreender e não estão conseguindo, depois deixa os teus contatos, como entrar em contato com você. Para as mulheres que querem começar a empreender, que pensam em começar a empreender, eu vou continuar repetindo que tem que ter muita coragem, tem que acreditar em si mesma e ter muito foco, muita persistência e seguir em frente e não desistir. Que desistir não é uma opção. E meu contato, o meu @ é rx_assessoria. Eu trabalho com produção de eventos, né? Então segue lá. Vamos fazer um evento lindo. Muito bom. Pode falar. Aquela câmera ali. Também muita persistência, não desista, acredite em você, não deixe que outras pessoas ou que outras coisas acabem desviando a sua atenção. Então, foque. Eu escutei esses dias num podcast, eu gostei bastante. Parece clichê, mas, de fato, o propósito faz todo sentido, porque muitas vezes, quando você está perseguindo só a parte financeira, às vezes o dinheiro, muitas vezes você vai ficar trocando o seu caminho, só buscando assim, uma oportunidade que te dá um valor maior. Você sempre está mudando e trocando, pulando de galho em galho, mas você não está perseguindo o seu propósito. Então, por mais que você tenha essa parte, você nunca vai estar completo. Então, sempre siga e busque o seu propósito, porque, de fato, faz total diferença. Meu @ Invista para Viagem, pode seguir lá e a gente tem diversas soluções aí para sua viagem, para você viajar mais, melhor e mais barato. A mensagem que eu deixo é que ninguém vai conquistar para você a não ser você mesmo. Confiança, perseverança,
vocês vão conseguir. Tenham constância. É difícil, é frustrante, mas vocês conseguem, assim como conseguimos hoje ser pessoas fortes no topo, como a gente sempre almejou ser. Meu contato é o @2msdoces. Muito bom. Chefa, você, chefa. Vamos lá. Primeiramente, tenha metas claras e objetivas. Segundo, não compartilhe suas metas, seus sonhos, seus objetivos com qualquer pessoa. Proteja os teus sonhos. Sabe por quê? Na grande maioria das vezes, pessoas que não conseguiram farão de tudo para desmotivar você. E essas pessoas sabem da sua capacidade, sabem do teu potencial, mas não vai querer ver o teu sucesso. Então, proteja os teus sonhos. Não compartilhe suas metas e os seus objetivos com qualquer um, porque você merece vencer. E lembre-se, a cada crítica, a cada julgamento, salvação é individual. Muito bom. Gente, então vamos finalizar. Muito obrigado por todas vocês. Obrigado, chefa, por comandar Obrigada, essa chefe. mesa. E, gente, não esqueçam de seguir todas as redes sociais aqui, tá bom? E até a próxima. Até a próxima. Até, tchau.